Queria agradecer a presença de todos. Obrigado aí por uma segunda noite estarem aqui prestigiando. Queria agradecer o Olivão, o pessoal do INPC pelo convite, pela acolhida. Sempre que o Olivão me convida aqui para falar, ele sempre me deixa bastante livre. E eu disse a ele desde a primeira vez que eu ia sempre falar de temas que de alguma maneira me interrogam naquele momento, enfim, que eu sou convidado, né? E eu tenho refletido muito mesmo sobre, enfim, a prática clínica, o consultório, o cotidiano mesmo da clínica, e descobri vamos dizer assim, um rol de tópicos que eu gostaria de me aprofundar, de pesquisar, ou mesmo de tentar responder perguntas que o próprio cotidiano me faz, que o cotidiano da clínica me faz. Então, como é um rol muito grande, não tem jeito, a gente tem que fazer recortes, né? E eu pensei no seguinte recorte: tem uma pequena estratégia que eu utilizo quando eu recebo alguém que vem me procurar, alguém leigo, que é cada vez mais raro, geralmente as pessoas têm algum conhecimento, que é o seguinte: via de regra a pessoa acha que ela tem que falar do que ela está sentindo, enfim, de algo que incomoda, o que de fato é verdade, mas eu aprendi com os anos aí de prática algumas estratégias que eu acho que ajudam um pouco a abrir a coisa, né? E às vezes eu conto uma historinha, né? Eu falo, interessante tudo que você está falando, mas deixa eu te contar uma coisa. Certa vez a filha do Freud pergunta a ele, pouco antes dele morrer: pai, você estudou a alma humana durante 60 anos, o que é uma pessoa feliz? E aí o Freud responde: aquele que pode amar e trabalhar. E essa frase gerou trabalhos, gerou artigos, gerou livros, gerou congressos, simpósios, seminários, e até hoje ela é repetida por um pequeno detalhe: são as duas grandes questões humanas. Qualquer outra terceira questão que você encontrar para me contradizer, provavelmente, se a gente investigar, ela vai fazer parte do amor e do trabalho. E aí eu me interessei sobre esse tema. Eu falei, pô, mas será que é verdade? E eu nunca achei essa frase. É aquelas coisas que nem o Freud falando para o Ferenc: mal sabemos que lhes trazemos a peste. Ele nunca falou isso. Foi o único que falou para o Lacan, e o Lacan falou comigo que era mentiroso. Aí virou verdade, hoje é verdade e acabou, pronto, é verdade, acabou. Então, essa do amar e trabalhar, aí eu fiquei curioso, falei, bom, mas onde que eu acho isso? Aí comecei a pesquisar, fiz uma tese de doutorado sobre as dificuldades do psicanalista na sua prática, e era meio inevitável cair nesse tema. Então, de fato, eu consegui encontrar algumas coisas, consegui sistematizar algumas coisas da tese que eu vou trazer para vocês, que vai servir só como uma plataforma para a gente poder, enfim, abrir a discussão. Eu deixei de propósito uma pergunta no final para mim tentar responder e para vocês também arriscarem aí as respostas. Então vamos lá. Então eu chamei minha fala de hoje de amar e trabalhar. Ainda as grandes questões que levam alguém ao consultório do psicanalista? É isso ainda? É? Hoje ou não? Recebi, sei lá, uma pessoa, sexta-feira, fiquei pensando, mas por que ela me procurou? Batata, era a questão do amor. Aí pensei mais uma, duas pessoas, putz, a questão do trabalho. Mas será que amor e trabalho é essa visão simplória ou até enxuta que a gente tem? E aí eu fui pesquisar e olha o que eu encontro. Vamos lá. Eu parto de um autor chamado Erikson, que ele relata isso. Então isso eu achei num livro de um cara também chamado Patrick Mahon, que é um autor famoso do campo da psicanálise. E aí ele cita o que o Erikson diz, né? Então, ao manter que o sombrio Freud negligenciava o papel saudável do divertimento na vida, alguns encontram justificativa no seguinte caso relatado por Erikson. Certa vez perguntaram a Freud o que ele achava que uma pessoa normal estaria apta a fazer. Quem perguntou provavelmente estava esperando uma resposta profunda e complicada, mas Freud simplesmente disse: Lieben und arbeiten, amar e trabalhar. Ele falou em alemão, óbvio, né?
Então olha que interessante. Então isso aqui eu achei nesse autor. Aí eu acho outro autor, olha que interessante, um argentino, Roberto Harari, um argentino conhecido, faleceu há pouco tempo, acho que ano passado, e ele discorda, pois ele defende que o Freud tenha dito, na verdade, outra coisa, o que libera uma análise. Olha que interessante. Você faz análise para liberar uma coisa, muito interessante isso, né? Libera a capacidade, diz Freud, de Genus e Leistung. São duas palavras alemãs, que obviamente essa não é a pronúncia, mas só para a gente pensar. Então olha o que o Harari fala. Para minha surpresa, em geral, isso foi traduzido como amar e trabalhar. Se alguém conhece o alemão, sabe o que quer dizer a primeira palavra, gozo e não prazer. E a segunda palavra, produção. Efetivamente, essas duas vertentes, essas duas colunas vertebrais de nossa vida. Olha que interessante, gozo e produção, não necessariamente amar e trabalhar. Ok? Então isso é o que o campo diz, foi o que a minha pesquisa conseguiu encontrar. Ok? Aí eu quis aqui para vocês, agora são minhas palavras, o que o próprio Freud dizia sobre o amor e o trabalho na economia libidinal de uma pessoa. Então eu peguei duas afirmações do pioneiro, do Freud. Olha lá, a primeira, no texto sobre o narcisismo. Olha que interessante. Um egoísmo forte constitui uma proteção contra o adoecer. Mas em último recurso, devemos começar a amar a fim de não adoecermos. Estamos destinados a cair doentes se, em consequência da frustração, formos incapazes de amar. Olha que interessante. Não é ser amado, é amar. Quem não ama fica doente. Frase super tranquila, né, gente? Tudo bem até agora, né? Tá legal, assim, super light, Freud, super assim, palatável, né? Isso é o Freud. Calma, mas eu vou continuar, que agora vai vir uma coisa mais interessante. Isso ele falou do amor. Agora vamos ver o que ele fala do trabalho. Isso também é extraído do mal-estar da civilização. Um texto super, assim, otimista, né? Motivador, né? Olha que bonitinho, Freud. Não é possível, dentro de um levantamento sucinto, examinar adequadamente a significação do trabalho para a economia da libido. Nenhuma outra técnica para a conduta da vida prende o indivíduo tão firmemente à realidade quanto a ênfase concedida ao trabalho, pois este, pelo menos, fornece-lhe um lugar seguro numa parte da realidade, na comunidade humana. A possibilidade que essa técnica oferece de deslocar uma grande quantidade de componentes libidinais, sejam eles narcísicos, agressivos ou mesmo eróticos, para o trabalho profissional e para os relacionamentos humanos a ele vinculados, presta-lhe um valor que de maneira alguma está em segundo plano quanto ao de que goza como algo indispensável à preservação e justificação da existência em sociedade. Olha agora, assim, para pôr a gente super para cima. Atividade profissional constitui fonte de satisfação especial e se for livremente escolhida, isto é, se por meio da sublimação tornar possível o uso de inclinações existentes, de impulsos instintivos persistentes ou constitucionalmente reforçados. No entanto, como caminho para a felicidade, o trabalho não é altamente prezado pelos homens. Não se esforçam em relação a ele como fazem em relação a outras possibilidades de satisfação. A grande maioria das pessoas só trabalha sob a pressão da necessidade. E essa natural aversão humana ao trabalho suscita problemas sociais extremamente difíceis. Tudo bem até agora? Esclareceu, né? A gente já sabe o que ele queria dizer, né? Vamos lá. Calma, não acabou ainda. Aí eu pergunto, isso aqui sou eu, aqui no comecinho sou eu, porque foi o Freud, foi o aspas do Freud. Mas o que impede alguém de amar e trabalhar? Essa é a pergunta que eu tenho. Porque se a pessoa estiver bem no amor e trabalho, não chega na análise. Quando a pessoa chega na análise, eu nunca pergunto, oi, tudo bem? Uma vez uma velhinha disse para mim, se estivesse bem, eu não estava aqui. Então eu falei, vamos já pular essa parte. Por quê? Alguma coisa está pegando, ou no amor ou no trabalho. Ou ainda pior, nos dois. Tem essa possibilidade, né? Então vamos lá. Como isso chega ao consultório de um psicanalista? Essa é uma pergunta interessante. Curiosamente, perguntas desse quilate foram formuladas pelo interlocutor imparcial que Freud inventou para dar conta
de um diálogo hipotético acerca da análise leiga. Freud inventa um texto que ele falava da análise leiga, ele inventa um interlocutor hipotético, um profissional do governo de Viena. Então vale lembrar, olha que interessante, isso aqui eu peguei do Freud, um parágrafo gigantesco que eu fui decompor. Vamos ler juntos. Um paciente, então, isso é Freud dizendo, pode estar sofrendo de flutuações em seu estado de ânimo que ele pode controlar, ou de um sentimento de desalento pelo qual sua energia se sente paralisada porque pensa ser incapaz de fazer algo adequadamente, ou de um constrangimento entre estranhos. Poderá perceber, sem compreender a razão disso, que tem dificuldades em executar seu trabalho profissional, ou na realidade qualquer decisão relativamente importante ou qualquer empreendimento. Vocês conhecem alguém assim? Mas pessoas de fora, assim, outras pessoas, não é ninguém daqui. Nem me passou essa ideia na cabeça. Ele poderá um dia ter sofrido um ataque aflitivo, desconhecido em sua origem, de sentimentos de ansiedade, e desde então tornou-se incapaz, sem luta, de caminhar sozinho pela rua ou de viajar de trem. Talvez tenha tido de desistir de ambos inteiramente. Olha só. Ou, coisa bem marcante, seus pensamentos poderão seguir seu próprio curso e se recusarem a ser dirigidos pela vontade do paciente. Eles perseguem problemas que lhes são inteiramente diferentes, mas dos quais não podem livrar-se. Tarefas bem ridículas lhes são também impostas, tais como contar as janelas nas frentes da casa. Mas isso é na época do Freud, né? Isso hoje não deve acontecer mais. São pessoas, sabe, da época vitoriana. Aí vamos lá. Aí o cara contou as janelas, né? Contei todas, ufa. E quando tiver realizado ações simples, como pôr uma carta no correio, ou desligar um bico de gás, ele se encontra, um momento depois, a duvidar se realmente agiu assim. Não é à toa que a gente tranca a porta 18 vezes, né? Esse dia eu tranquei a porta 4 vezes, fui lá, tranquei, falei, será que eu tranquei? Voltei. Aí eu abri, falei, não, deixa eu abrir para confiar. Aí eu girei 2 vezes, aí voltei, falei, será que foi 2 vezes? O ser humano é uma piada, né? Isso não poderá ser mais do que aborrecimento e uma molação, mas seu estado se torna intolerável se súbito verificar ser incapaz de desviar a ideia de que empurrou uma criança para debaixo das rodas de um carro, ou de que lançou um estranho da ponte dentro d'água, ou se tem de perguntar a si mesmo se não é o assassino que a polícia está à procura em relação ao crime que foi descoberto naquele dia. Isto é pura tolice, como ele próprio sabe. Jamais cometeu dano algum contra alguém, mas se fosse realmente o assassino que está procurando, que está sendo procurado, seu sentimento de culpa não poderia ser mais forte. Freud continua. Ou ainda nosso paciente, e dessa vez vamos considerá-lo como mulher, pode sofrer de outra forma em campo diferente. Ela é pianista, mas os dedos estão dominados pela cãibra e se recusam a servi-la. Ou quando pensa em ir a uma recepção, ela de pronto se torna cônscia de um apelo da natureza, cuja satisfação seria incompatível com uma reunião social. Ela desistiu, portanto, de frequentar festas, bailes, teatros ou concertos. Ela se acha dominada por violentas dores de cabeça ou outras sensações dolorosas em ocasiões que são as mais inconvenientes. Poderá ser até incapaz de sustentar no estômago qualquer refeição que venha ingerir, o que pode, em última análise, tornar-se perigoso. Não acabou, né, gente? Tem mais. E, finalmente, constitui um fato lamentável que não possa tolerar quaisquer agitações, que, afinal de contas, são inevitáveis na vida. Em tais ocasiões, ela sofre um desmaio, muitas vezes acompanhado por espasmos musculares que recordam estados patológicos sinistros. Outros pacientes, além disso, sofrem de perturbações num campo específico, no qual a vida emocional converge com exigências de natureza corpórea. Se são homens, agora ele vai para os homens, verificam ser incapazes de dar expressão física aos seus sentimentos mais ternos para com o sexo oposto. Enquanto em relação aos objetos menos amados, talvez possam ter todas as reações sob seu domínio. Os seus sentimentos sensuais ligam-nos à pessoa que desprezam e das quais gostariam de livrar-se. Ou esses mesmos sentimentos impõem exigências a eles, cuja realização eles próprios acham repulsiva. Se são mulheres, sentem-se impedidas pela ansiedade ou repulsa, ou por obstruções desconhecidas quanto ao atendimento das exigências da vida sexual.
ou se entregar ao amor, constatam ter-lhes sido negada a fruição que a natureza proporcionou como recompensa por tal atendimento. Esse é um texto do Freud chamado A Questão da Análise Leiga, na qual ele praticamente explica a psicanálise inteira, é muito didático, para uma pessoa que estava julgando o caso de um sujeito chamado Theodor Hayek, um sujeito que não era médico, que praticava a análise, então ele foi processado por charlatanismo. Mas feito esse recorte, o que eu quero demonstrar? Respondeu o que o Freud queria dizer sobre amor e sobre trabalho? É isso que eu lanço de pergunta para a gente começar a produzir agora. Então, como que a gente pensa as demandas atuais que chegam ao consultório? Ainda se encaixam no amar e no trabalhar? Porque da mesma maneira que o Freud descreveu uma série de situações clínicas, eu também vou usar descrever algumas. O que eu tenho percebido? O que leva alguém ao consultório de um analista? Alguns nem sabem que é um consultório de um analista, consultório principal. Alguns sabem sim. Quem sabe, eu chamo de público interno. Por exemplo, qualquer pessoa dessa sala, se me encaminhar uma pessoa, ela foi encaminhada por alguém que é público interno. Ah, o Leandro, ele falou de psicanálise lá no LPC, o Freud, então no psicanalista, tem o divã lá. Vai lá que ele vai te ajudar. Então, quem vem de público interno, que é um público grande, não é um público pequeno. Por uma razão muito simples, a psicanálise é absurdamente fascinante. E ao ser fascinante, cativar, a gente tem uma relação muito afetiva com ela. Então a gente acaba espalhando essa relação pelas nossas relações pessoais. Essa relação com a psicanálise acaba se espraiando com as nossas relações pessoais. Então, resultado, quem chega ao consultório pode vir de um público interno ou não. Pode ter chegado a mim, por exemplo, como psicanalista, por quaisquer outras razões. Por exemplo, hoje vai estar sendo filmado. Isso vai estar no YouTube daqui a um tempo. Quem vai assistir isso? Não tenho a menor ideia. Eu já recebi e-mail, e agora agora Facebook, estamos em era do Facebook, né? De pessoas do interior do Acre. Eu vi o seu vídeo, eu estou muito mal, onde que eu acho um psicanalista? Aí eu indico um colega que eu acabo de descobrir na capital, liga para ele para ver se tem alguém. E a pessoa me escreve depois dizendo, olha, eu fui lá. Eu falo, nossa, mas como? Por quê? Nós estamos num momento de, vamos dizer assim, de consumo cada vez mais intenso de conhecimento. Então tudo que é interessante, de alguma maneira, você abrir o computador, você tem acesso. Eu estava preparando um texto. O Olivan vai distribuir depois os postais de um curso que nós estamos fazendo ali no ABC, e a gente vai trabalhar o Homem dos Ratos inicialmente. E o Ernest Lancer, ele chega ao Freud lendo os livros do Freud, mais especificamente Psicopatologia da Vida Cotidiana. Então ele chega no Freud e fala assim, eu estava hospedado na casa do meu amigo e eu peguei na biblioteca dele um livro do senhor. E eu li e me vi. Então o senhor pode me ajudar. Então quando eu falo essas coisas aqui, que deve ter durado uns 20 minutos de fala, certamente a gente se identifica. Fala, o Freud está falando para mim, sou eu. Eu nem sabia que ele me conhecia lá em 1900 e tanto. Por quê? Porque ele fala diretamente à alma humana. Então quando a gente fala de psicanálise, a gente fala da gente. Tem um autor chamado Nasio, que eu gosto muito, eu sempre cito, já deve ter citado aqui, provavelmente, sou bem repetitivo. Ele tem um livro chamado Prazer de Ler Freud. E é muito interessante a epígrafe que ele fala assim, prazer de ler Freud, quando o compreendo, é sua força e sua loucura, sua força louca e genial de querer compreender o que anima nós humanos. O que me encanta ao ler Freud é saber que para além das palavras é de nós que ele está falando. Então eu acho bonita essa epígrafe porque ela condensa o que eu disse em muitas palavras aqui. Como a gente acaba tratando de algo muito humano, isso acaba de alguma maneira se traduzindo nas relações. Então quando alguém narra alguma coisa, ou quando alguém traz uma temática, é inevitável que não fique nesse número de pessoas, que ao chegar em casa você conversa com alguém, você escreve, você posta no Facebook, você começa a ler, vou ler, ele falou que estava lá no Google, vou achar isso. Não tem como, isso não para.
Tem dois tipos de crescimento, exponencial e geométrico. Eu diria que a psicanálise cresce das duas maneiras, exponencialmente e geometricamente. Então, resultado, quando chega um leigo no consultório, que é muito raro, cada vez mais raro, de alguma maneira ele sabe, se eu falar, alguma coisa vai mudar, eu vou receber algum conselho, vou receber alguma orientação. Mal ele sabe que é de uma outra ordem. Então, resultado, quando a gente recebe as demandas no consultório, elas já não são mais tão puras, elas são filtradas. Então, o que eu queria esmiuçar aqui com vocês? Leandro, resumindo, Leandro, o que você acha? As pessoas ainda sofrem no amor do trabalho? Sim. Não pensando o amor simplesmente entre uma relação erótica genital entre dois seres, e nem trabalho como uma mera produção remunerada. Eu iria mais além. Eu iria da capacidade de usufruir, de fazer laço, de desfrutar no campo do amor, e o trabalho na condição de produção e de potência criativa. Então, quando as pessoas me procuram, via de regra, vamos dizer assim, não ia dizer quase todas as vezes, mas via de regra, insatisfeitas. Insatisfeitas sobre o quê? Micro questões ligadas à produção, à criação, como eu disse, à potência e principalmente aos laços. Porque o que lubrifica os laços sociais? O amor. Então, a gente sempre tem dificuldades no amor. Por quê? O nosso sonho seria que no amor o outro fosse um objeto quietinho, manipulável pela gente. O problema é que o outro quer a mesma coisa. Só tem esse detalhe. Por isso que tem um desencontro. Isso na relação dual. Imagine na relação grupal, se bem que dois já é um grupo, mas estou dizendo, grupos maiores, todo mundo sabe a dificuldade que é. Família, pega a família. Como que é a família? É complicado, é amor e ódio a todo momento. Então as pessoas chegam se queixando disso. A minha vida não é como ela deveria ser. E aí eu percebo, como você acha que a sua vida deveria ser? Qual que é a nossa grande questão em relação à época do Freud? Nós temos um momento no qual a gente tem uma predominância do imaginário. Muitas imagens ideais que você nunca vai se adequar, veiculadas por quem? Pela mídia. Pela mídia. Aí você fala, nossa, mas eu estou aquém. A mulher vai ter 50 tons de cinza. Aí ela chega em casa e tem o marido dela. Ele nunca vai ser lá como o Mr. Grey. Não vai ser. Não vai, nunca, mas é impossível. Eu acho que nem o ator, talvez, que fez, a hora que ele acaba lá, tira a maquiagem. Ele, você é o Mr. Grey? Não, eu sou ator, eu só estou representando. Mas qual que é a aspiração? Não, eu vou conseguir essa imagem sou eu. Não é. Resultado, a pessoa fica, bom, então algo deve estar errado. Está errado comigo. Isso é típico da neurose. O que o Freud chamava de ideal de eu, ideal no texto chamado ego-id, pode nos ajudar a pensar muito. A gente inventa um eu que nunca coincide com o que a gente é de verdade. Eu sempre brinco, sempre que eu falo em público, eu sempre brinco. Por que a nossa voz é sempre horrível na secretária eletrônica? Você ouve sua voz e fala, nossa, meu Deus do céu, essa é minha voz. E aqui, eu tô achando que minha voz é linda. Vai estar gravado em algum lugar, não é linda. Mas eu aqui nesse momento falo, que voz, Leandro. Aí você se vê em filmagem, né? De casamento, de vê de churrasco. Não, você beba. Fala, meu Deus, esse cara sou eu. Aí Roberto, né? Esse cara sou eu, né? Fala, nossa, mas não coincide com o quê? Com o que você supõe que você seja. Essa suposição, essa dissonância entre o que você de fato é, se a gente pudesse dizer assim, que é muito mais complexo isso, com aquilo que você ou gostaria de ser, ou pior ainda, se cobra para ser. E aí isso vale tanto no amor quanto no trabalho, né? Por exemplo, vocês certamente já leram, ou se aprofundaram ou não, mas certamente passaram
por esse lance de geração X, geração Y, né? Que tem o trabalho, o jovem de 28 anos, tá? Geração X, geração Y, ele não aguenta esperar, ele quer ser promovido, ele quer ser gerente, tá bom, pode até ser que isso tenha fundamento, mas eu acho que isso ilustra muito bem. O sujeito ele se visualiza num futuro muito próximo, bastante diferente do que ele de fato pode conseguir alcançar. Por quê? Porque demora para todo mundo até você de fato conseguir avançar na profissão, enfim, progredir, ou qualquer empreendimento humano. Demora muito mais tempo do que ele imagina. Mas ele supõe que se ele não consegue, ou ele é um fracassado, ou lhe surrupiaram o direito. Então parece que tem um clube do prazer do qual ele está fora. Tem um clube do prazer que não deram ingresso para ele. Ele fica, eu estou fora desse clube. Eu vou no analista, o analista vai carimbar para mim. Ele carimba, aí eu chego lá no clube e falo, ó, estou fazendo análise. Eu falo, pô, entra aí então. Aí você vai ter só prazer. O problema é que não existe isso. O analista não tem carimbo nenhum. Então eu vou na psiquiatria, eu vou tomar um remédio, vou na religião, vou me afiliar a algum grupo, ou mais ainda, que é a solução mais comum, vou consumir. Vou consumir. Tem agora a barba, né? Eu passo na vida, tem umas barbearias super, o cara faz com machado, brutos, barbearia brutos. Eu passei numa agora, tinha umas 20 pessoas na fila. Eu falei, mas é só uma barba, eu tenho essa barba há uns 20 anos, eu vou lá no velhinho, o velhinho corta pra mim. Eu falei, mas o que se transformou numa barba? Então o cara passa um talco, um pano quente. Mas eu falei, mas não é só cortar a barba, não. A barba gourmet. É uma outra coisa. E eu acho que isso é uma característica da nossa época. Que eu tenho a sensação que o Freud já falava disso, já tinha uma antevisão, mas não era tão claro quanto hoje. Então, resultado, as dificuldades no amor e no trabalho que eu vejo chegar no meu consultório partem muito mais desse equívoco, dessa cobrança super egóica, importante pensar nessa instância psíquica, de como o sujeito deveria ser. Eu vou dar um exemplo mais prático, mas eu sempre falo para as pessoas, quem montar uma microempresa, eu montei uma franquia. Então a franquia, o franqueador vai exagerar um pouco, claro, né? Monta uma loja de chocolate, não, você vai vender 30 mil por mês. Aí o sujeito monta, faz propaganda, trabalha, e ele percebe que todo mês ele vende 20 mil reais. A gente sabe, qualquer pessoa que tiver uma noção de contabilidade básica, você vende 20 mil reais, mas você tem que repor a mercadoria, pagar os funcionários, pagar propaganda, água, luz, telefone, IPTU, impostos gerais, computador, talvez te sobre 10 ou 20%. Vamos ser otimistas, então na verdade, você vendeu 20, você ganhou 4. O cara não fala isso, ele fala, estou ganhando 20 mil. Não, mas você não está vendendo 20 mil, não. Aí ele já muda o celular. Já não é mais aquele celular de 150 reais. O cabelo dele já é um outro corte. A roupa dele se percebe por ter uma outra. O carro dele, por quê? Eu ganho 20 mil. Que é o que ele gostaria que fosse. Quando não é, o sujeito fica meio perdido. Então peraí, então na verdade eu ganho. Exatamente, você ganha 4 mil. Mas eu ganhava isso quando eu era funcionário, eu achava que sendo microempresário, isso é uma falácia, né? Microempresário, acho que empresário é uma outra coisa. Não, então quer dizer que é a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. E talvez você trabalhe mais hoje. Por que eu peguei esse exemplo, gente? Por que eu peguei esse exemplo? Eu acho que ele ilustra muito bem algo da nossa época. Eu quero ter acesso ao prazer o mais rápido possível, sem custo. Tem uma academia que faliu, bom, tinha que falir, né? A mulher não suava, acho que chama Curves, né? Minha mulher foi lá e o cara falou, não, você não sua. Ela falou, mas como que eu... Não, a máquina que faz o exercício. Aí ela falou, mas como que é? Não, você vai puxar os ferros, mas ele não pesa. Mas não, a máquina... Ela falou, mas... Qual é a expressão americana de academia? No pain, no gain.
Ah, eu vou querer comer pizza, tomar Coca-Cola e vou emagrecer. Não, se você comer pizza e tomar Coca-Cola, provavelmente você vai estar numa dieta hipercalórica. O ideal para você emagrecer é uma dieta hipocalórica, tirar coisas. As pessoas não querem tirar, as pessoas querem colocar cada vez mais coisa. E supõe que qualquer empreitada, isso vai ser possível. O problema é que isso não é possível. E aí o que acontece? Algum tipo de insatisfação. A pessoa vai buscar uma resposta em algum lugar. Alguns vão no analista. Uma pequena parte vai no analista. Porque todas essas coisas espetaculares que o Freud falou são da ordem dos sintomas neuróticos. Eu estou falando mais de uma coisa narcísica, de uma coisa de identificação, também é evidente, mas fundamentalmente de uma coisa pulsional. Porque o sintoma já é uma produção, uma criação de algo, até diria um passo até relativamente posterior. Não estou falando de algo prévio. Estou falando de algo prévio. Então quando as pessoas chegam no consultório do psicanalista, elas se surpreendem quando elas se dão conta de como elas concebem a própria vida, a própria concepção de vida, a própria visão de mundo. Eu brinco com essa coisa, esse termo gourmet, que eu acho super legal, né? Não, esse lanche é gourmet, mas não é Bauru, não é Bauru. É um pão, etc. E o queijo criado, cabras criadas no Himalaia. Mas esse programa que é R$70, né? Mas não é igual o Bauru, que custa 8, não. É uma outra. Ou seja, você é especial. Então hoje em dia, para essa coisa louca do consumismo funcionar, o sujeito precisa se sentir especial. Então, resultado, até a própria fenomenologia dos sintomas, se eu pudesse dizer assim, em termos fenomênicos, vem atravessado por isso. Tem algo aqui, ou me surrupiaram, ou eu não consegui, ou eu sou um fracassado. Quando na verdade não se trata disso. Se trata de uma ressignificação do próprio desejo. Algo mais profundo até do que o querer. O que está lá atrás da sua história? O que instituiu esse seu percurso? Aí o sujeito se impressiona e fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Como isso aqui é sofisticado. E é resultado. O sujeito acaba se interessando pelo processo e conseguindo se aproximar de uma coisa que eu julgo importante. O nosso sofrimento, quer seja no amor e no trabalho, pode ser uma das poucas coisas boas que a gente tem na vida, porque são eles que nos movimentam. Quando a gente tem prazer total, tensão zero, a gente não se movimenta. Isso é super freudiano. Então, resultado, quando a gente tem uma insatisfação, uma dissonância entre o ideal e o possível, quer seja no amor e quer seja no trabalho, a gente se movimenta. Então vamos lá. Vou falar um pouco do cotidiano da clínica mesmo. Só posso falar de uma clínica, da minha, não posso falar da clínica de mais ninguém, ou das pessoas que eu supervisiono, de alguns colegas que a gente também troca figurinhas. O que eu percebo de mudança? Em junho faz 20 anos que eu psicanalizo. O que eu já percebi nesses 20 anos? Algumas mudanças muito interessantes. Por exemplo, algumas pessoas chegam por sintomas neuróticos bem espetaculares, de intenso sofrimento, mais ou menos como o Freud descreveu. Isso é um tipo de demanda específica, pedindo alívio para esses sintomas. Via de regra, pessoas que já tentaram tudo, foram no centro espírita, numa pomba, na umbanda, na igreja evangélica, já foram no psiquiatra, foram no neurologista, foi tudo quanto é coisa que eles imaginarem, chega por último, via de regra encaminhado por alguém que faz uma leitura do que está acontecendo. Esses são os sintomas, inibições, as dificuldades ligadas à potência, que é muito comum aqui nesses sintomas que o Freud descreveu. Ok, isso é uma parte. Mas a maioria das pessoas não chega bem assim. A maioria das pessoas eu tenho percebido que chega assim no sentido da vida. Mas no fundo, o que eu quero? No fundo, o que eu estou buscando? Por que eu tenho que fazer isso? Eu uso uma analogia meio tosca, mas que é legal. Antigamente o futebol tinha pontas, o ponta direita e o ponta esquerda. Geralmente eram pessoas que corriam muito, driblavam bem, mas de cabeça baixa. Então ele saía que nem um louco, driblava 4 caras,
Aí quando ele via, acabava o campo, ele parava a bola, ele levantava e olhava. Mas porque ele não olhou para ninguém. O ponta, geralmente, a gente chamava de um sujeito fominha, ele quer a bola só para ele. Eu percebo que as pessoas chegam no consultório e tem algo de ponta esquerda, de ponta direita. Às vezes chega com 30 ou 40 anos, correndo a vida inteira, precisa estudar, precisa fazer isso, precisa casar, precisa ter problema. Uma hora ele para a bola e olha e fala, nossa, onde estou? O que eu quero? Para onde eu vou? Estou mais para o fim do que para o começo. E agora? Vejo que as pessoas se chocam com isso. Mas por que a gente se choca com isso? Eu tenho uma impressão que a rotina nos embrutece. Todo mundo, bom, ninguém aqui é mais tão jovem. Vocês não têm a sensação que o ano passa mais rápido a cada ano? Fala, mano, já estamos em agosto. Todo mundo fala isso, ninguém discordou de mim. Não, eu discordo. O meu ano passa super lento. Mas por que será? Gente, é cada vez mais coisa. Querem ver uma coisa? Todo mundo aqui vai chegar na sua casa, não vai? Espero que tome banho, né? Depois do banho, toma um banho. Puxa, nossa, fui lá, ouvi o Leandro falar, nossa, andei de carro, trabalhei. Aí você toma banho e vai fazer o quê? Antigamente seria dormir, agora, não, deixa eu comer um negócio. Deixa eu beber um negócio. Aí tem mais uma coisa, deixa eu ir para o YouTube. Deixa eu ver meu e-mail. Aí você não para. Deixa eu abrir esse site. Não para. E oferta. E o sujeito, clica aqui. Isso é interessante. Você fala, puxa, ninguém está vendo, eu vou abrir isso aqui. Aí quando você vê 1h30 da manhã, imagina o nosso bisavô, nossa bisavó reencarnei. E na tua casa, vou morar aqui na tua casa porque eu reencarnei, não vai entender isso. Ou seja, nós estamos num excesso de oferta que é muito condizente com outros excessos contemporâneos. Todo mundo sabe que é IMC, sabe, né? Pedro, se eu fizer um IMC que todo mundo dessa sala aqui, quem está abaixo? Abaixo. Olha, Leandro, pega a calculadora aí. Aqui nessa sala está todo mundo acima. Você fala, nossa, mas é verdade. Por que está todo mundo acima? Leandro, porque a gente come. Você está triste, você come. Você está feliz, você come. Mas você está, puta, vamos tomar um negócio que eu tô mal. Não, vamos lá, sou colega. Não, eu estou super feliz. Putz, um projeto de desafio. Vamos tomar um negócio. Não é verdade? Eu estou mentindo. Agora, são só esses excessos? Não. São outros excessos que dizem de uma coisa, vamos dizer assim, que nos afasta da nossa verdade. Onde está a verdade da filosofia? Não, a nossa verdade. O que de fato a gente quer ou não quer. O que de fato a gente passou a se cobrar, que não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Mas para que eu estou fazendo isso? Não, eu tenho que fazer porque eu sempre brinco. É engraçado, tem uma brincadeirinha assim, bem ingênua para fazer consultório, que funciona tanto. Fala, tem um botãozinho escrito em caixa alta, assim, em alto relevo, ele tem 6 letras e um hífen. É escrito FOPA-SE. Você aperta, ninguém aperta. Que fica, não tenho o que fazer, eu tenho que produzir. Cara, foda-se, não vou fazer hoje. A gente não consegue. Vocês podem dizer, não, você está generalizando, você está falando de você. Sim, estou falando de mim, mas não estou falando só de mim, porque eu estou vendo nas pessoas, estou vendo nos pacientes. Hoje criança tem agenda. Esse dia eu falei com um menino, eu falei, vou fazer tal coisa lá, se eu da escola da minha filha, eu vou ver minha agenda. O menino falou isso. Eu falei, o quê? Eu falei, eu vou ver minha agenda, Leandro, aí eu te respondo. Na minha época, criança tinha piolho, não tinha agenda. Piolho, não tinha negócio de piolho. Tinha que cortar o cabelo, passar no sabão, não tinha... Não, hoje eles têm agenda, eu falei, que agenda? Bom, ok. Então, resultado. O que eu tenho percebido? Pessoas se questionando sobre a própria existência, mas muito interessante. Eu tenho percebido uma outra coisa também. Apesar do mundo ser muito rápido, a gente está no fast food, aí tudo rápido, curiosamente, as pessoas que chegam no consultório de psicanálise, é estranho o que eu vou dizer, mas elas aceitam e compreendem que ali não é rápido, que ali demora. É engraçado isso, eu sinto que tem aumentado o número de pessoas, o que muito me surpreende. Outra coisa que me surpreende,
o número de pessoas mais velhas, em termos de faixa etária, mais velhas. Coisa que, por exemplo, para mim é algo muito novo nesses 20 anos. Cada vez gente mais velha diz, puxa, eu não me sinto com essa idade, certo? Estou nesse corpo, enfim, quero produzir, quero criar coisas, quero inventar coisas. Mas por que eu estou falando isso? Eu também acho, eu tenho uma hipótese de que o brasileiro, de maneira geral, está mais rico. Tem que tomar cuidado com essa frase. Você vai falar, meu saldo bancário não está dizendo isso. Calma, calma. Está mais rico no quê? No acesso a alguns bens de consumo que permite o sujeito abrir as perspectivas. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma paciente dentista, ela me falou uma coisa que eu fiquei super surpreso. Leandro, ninguém mais tem cárie, nem pobre. Aí eu tive a mesma reação de você. Imagina, que absurdo. Porque é o que está no meu imaginário. A gente já fala, pobre desdentado. Não existe mais isso, não tem mais produção de dentadura. Eu falei, por quê? Ela falou, tem uma campanha pública de fluoretização da água, violentíssima nas escolas, toma escova o dente. Ela falou, eu trabalho em posto de saúde pobre, perto de bairros muito pobres, cidade de Diadema. Ela falou, eu abro a boca das pessoas. É muito raro. As pessoas usam até fio dental. Eu falei, nossa, ela falou, tem distribuição disso. Então, esse é só um exemplo. Então, resultado, teve uma subida de nível de qualidade, especialmente depois dos dois governos, FHC, governo Lula, agora governo Dilma, é o sexto governo, se fechar são 24 anos, de uma intervenção do Estado na vida do sujeito. O Estado era mais longe do sujeito, hoje o Estado está mais perto, mas de alguma maneira a estratégia foi transformar o Brasil numa sociedade de consumo, sociedade de massas. Resultado, aumentou o número de classe média. Quando você chega na classe média, eu não estou falando classe média alta, não, classe média, já não sou mais pobre, sou classe média. Você tem outras aspirações, você começa a querer outras coisas, você começa a procurar outras coisas e outras coisas chegam até você. Querem ver uma coisa? Quem fazia Pilates há 5 anos atrás? Pilates. Só bairro, coisa de elite, veio da França, aí foi aumentando. Aí hoje quantos estúdios de Pilates tem? Esse dia eu fui para Araraquara. Eu falei, meu Deus, a cidade inteira faz Pilates, porque eu falei, nossa, metade da população deve ser professora de metade de aluno. Aí fiquei pensando, eu só peguei o Pilates como exemplo. Você começa a ter interesse, demanda, mas você também tem oferta. Por exemplo, vocês devem ter perto da casa de vocês, devem passar na frente de parque público. Quantas pessoas andam ou correm lá? Número absurdo. Esses dias eu vi entrevista de um senhorzinho que corre há 20 anos, faz corrida. E ele falou, comecei a andar, a correr quando eu tinha 52, acho que ele tem 72. Ele falou, as pessoas nem entendiam, o que você está fazendo no meio da rua correndo, você está louco? Não tinha essa tradição, essa cultura. Qualquer médico que você for, hoje que ele vai falar, você precisa fazer atividade física, está gordo, está sedentário. Então, resultado, essa mudança de oferta que afetou a demanda, com oferta surge a demanda, e eu acho que a psicanálise entra nesse nicho. A psicanálise de consultório e a psicanálise como ícone pop. Freud é um ícone pop. Freud, Beatles, Apple, Coca-Cola, ícone pop. Na minha tese eu mandei um e-mail para o diretor do MASP. Falei, por favor, eu estou falando sobre o Freud, eu quero entender a importância do Freud aqui no Brasil. Vocês tiveram a exposição do Freud em 1990, sei lá, 2000. Falou que foi a 4ª exposição mais vista. A 4ª exposição mais vista no MASP. Claro, é um personagem mítico, a psicanálise é uma coisa interessante, mas, por exemplo, no nosso país, qualquer artista, qualquer pessoa de mídia não vai falar de Skinner, do reverismo. Não vai falar. Vai falar do quê? Freud. Ato falho. Inconsciente. Batata. Ou até mesmo de Lacan. Alguma coisa de Jung, talvez. Batata. Vamos entrevistar um especialista. Via de regra, é um psicanalista. Então isso amplia de uma maneira tão significativa que o sujeito chega ao consultório também querendo encontrar essa imagem.
Ele fala, eu sou o novo homem dos ratos, se você é meu Freud. Na minha tese eu discuto que o analista não pode cometer o erro de acreditar que ele é o Freud, de que o sujeito é a Dora, é o Ana, não, isso é outra coisa. São casos míticos, prototípicos que nos ajudam. Pode até repetir alguma coisa, mas seria um erro estereotipar. Não tem nada mais triste que você ver um guitarrista, por exemplo, imitando qualquer outro guitarrista, Jimi Hendrix. Puta que sem graça. Aí eu ouço o Jimi Hendrix, compro o CD do Jimi Hendrix, uma cópia barata. Quando o sujeito é original, então a dificuldade do psicanalista é manter a sua originalidade. Agora tem um outro dado que eu quero só encerrar muito forte. Quando o sujeito vem sofrendo no amor e no trabalho, de alguma maneira ele supõe, ele aposta, ele tem expectativa de que esse outro psicanalista saiba como amar e trabalhar. Ah, esse cara deve saber. Então ele vai me ajudar. É bom que ele não saiba como é o psicanalista no amor e no trabalho. É bom, muito melhor. Porém, tem um detalhe. Isso interroga o psicanalista. Se o psicanalista não tiver minimamente, vou repetir, vou falar de novo, minimamente elaborado nessa questão no amor e no trabalho, o bicho pega. Porque vai tocar em questões, aí vai misturar com as coisas dele. Está claro isso? Em outras palavras, o analista tem que se interrogar perpetuamente, se possível a vida toda, não só sobre amor e trabalho como a gente viu aqui, mas sobre gozo, sobre produção, sobre desfrute, sobre usufruto. São questões humanas que o analista não deveria jamais se distanciar. Então você não consegue tratar disso se você não tiver passado por isso. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente vai buscar soluções para as questões do amor e do trabalho em outros campos, vai misturar com a subjetividade de quem for nos dizer o que temos que fazer. O legal do psicanalista, quando ele consegue, é ele não dar essa resposta. Ele passar a ser como uma tela vazia na qual o sujeito projeta essas questões. O sujeito pode ver o texto dessas questões e talvez reescrever esse texto. Só que a gente só consegue ser minimamente neutro se a gente já passou por essas questões. Isso não é fácil. Querem ver uma coisa? Teve 3 séries sobre psicanalistas, não teve? Teve a primeira da HBO, que era em inglês, In Treatment. Aí veio a nacional, que era Em Terapia. E aí veio a do Contato Caligari, o alter ego dele lá, PC. Esses 3 psicanalistas são modelos de amor. Quem assistiu sabe o que eu quero dizer, né? São modelos de trabalho. Todos os colegas meus trabalham até 10 horas da noite. Eu sempre brinco, mas como é que você fala pro cara que trabalha demais para ele repensar, para ele ressignificar essa ligação excessiva, gozosa do trabalho? O cara atende até 10 da noite. Vocês estão entendendo? Quando eu falo de amor, não é meramente amor entre um homem e uma mulher. Amor, por exemplo, entre os pares, entre os humanos. É tão difícil. Como é que o analista vai mexer com uma questão que toca tão profundamente nele? Eu tenho um esboço de resposta. Ele não deve recuar de continuar investigando e produzindo nesse campo, que foi o que eu tentei fazer com vocês aqui com essa fala. Era isso.